Boa tarde, estamos aqui hoje com o Marcos Amado. Ele é casado com a Rosângela e tem 23 anos de experiência transcultural e iniciou seu preparo em 1981, num navio Dulux, numa operação de mobilização, onde permaneceu 3 anos. E hoje nós temos o privilégio de ter o Marcos conosco, e nos últimos 17 anos ele tem trabalhado no preparo, na conscientização e eu acho que é esse abrir de olhos para as culturas que não são tão comuns ou talvez não sejam tão de conhecimento, não. Então, Marcos, muito obrigado por estar conosco hoje nesse bate-papo para esse curso, juntamente com o Fuller e com a Tearfund. Eu queria fazer o início fazendo uma primeira pergunta aqui, e você ficar à vontade para responder, é sobre a realidade migratória do Oriente Médio. Como é que esses cristãos iraquianos fugindo para Jordânia? E esse contexto dos sírios indo para o Líbano? E como é que esse sofrimento da igreja é evangélica por conta desse estrangeirismo? Fala um pouquinho disso aí para a gente. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, Érica e Alberto, uma alegria estar aqui com vocês. E eu acho que isso é um aspecto muito importante, porque normalmente aqui no Brasil a gente não imagina a questão do cristianismo histórico no Oriente Médio. E eu vou compartilhar um mapa com vocês para ver se eu consigo explicar mais rapidamente. Então, bom, quando nós pensamos no Oriente Médio, obviamente vem à nossa mente o Islã, mas o Islã surgiu mais ou menos no ano 600, 620 depois de Cristo. Então, quando o Islã surgiu, toda essa região que hoje nós chamamos de Oriente Médio, inclusive Iraque, Irã, já era uma região onde havia presença de muitos cristãos. Então, quando o Islã chegou 600 anos depois de Cristo, o cristianismo já era bastante forte. E essa igreja histórica, que começou já no primeiro século e depois foi se espalhando por diferentes partes do mundo, ela não se espalhou somente para o Ocidente, ela se espalhou também para a Península Arábica, foi para o Iraque, também chegou no Império Persa, que nós conhecemos hoje como Irã. E o que aconteceu? Com o passar dos anos, à medida que o islamismo foi crescendo, a igreja foi ficando mais pressionada. Então, houve perseguição em diferentes lugares, continua havendo até hoje. E mais recentemente, é muito interessante porque a gente às vezes fala de ondas migratórias e nós pensamos que acontece somente dessas pessoas da Ásia ou do Oriente Médio vindo para a América Latina, Estados Unidos, Brasil, Europa. Mas, na verdade, existe uma onda migratória aqui dentro mesmo do próprio Oriente Médio. Então, por exemplo, quando nós temos guerras no Iraque, para usar um exemplo, nós tínhamos, até antes da Primeira Guerra do Iraque, milhões de cristãos ortodoxos que viviam aqui dentro do que hoje nós conhecemos como Iraque. Só que a partir do momento que o Saddam Hussein perdeu o poder, os xiitas, que é a grande maioria no Iraque, tomaram o poder e a partir daí os cristãos começaram a ser ainda mais perseguidos, por exemplo, do que antes, assim como os sunitas também foram perseguidos. Então os iraquianos começaram a fugir para diferentes partes do Oriente Médio, principalmente os cristãos, foram para a Síria, foram para a Jordânia, e depois, mais tarde, quando houve todo aquele problema, aquela guerra civil na Síria, o que nós vimos foi que aí não somente cristãos, mas cristãos e muçulmanos, estamos falando de milhões deles, acabaram fugindo também. Os iraquianos, eles acabaram fugindo para a Turquia, mas um número muito grande acabou vindo para a Jordânia, e depois os sírios, um grande número deles, mais ou menos 1 milhão de sírios,
fugiram para o Líbano, que tem uma população total de talvez 8 milhões de pessoas. Então, vocês podem imaginar o peso que isso causa para um país, para uma sociedade, ter, no espaço de 2 anos, ter que receber 1 milhão de refugiados com todos os problemas e todos os desafios que isso representa. Então, isso é uma pequena introdução sobre essa situação, que nos alerta, primeiramente, para o fato de que existe uma igreja oficial em vários países muçulmanos, como podem ser o Egito, como a Jordânia, como também o Líbano, como o Iraque, e esses cristãos, muitas vezes, por conta da perseguição ou por causa das guerras, eles precisam fugir para outros países muçulmanos, como no caso dos iraquianos indo para a Síria, e depois os sírios indo para o Líbano. Então, vocês podem direcionar para onde vocês querem ir, quais ênfases vocês gostariam que eu desse, mas isso é só para ter uma ideia dessa realidade que normalmente a gente não presta muita atenção. Obrigada, Marcos. E falando um pouco sobre esses povos, eu estava em mente com a diáspora síria, e a gente tem acompanhado há tantos anos notícias da guerra na Síria, as repercussões que tem para o próprio povo dentro da Síria, nas regiões ali adjacentes, e agora a gente também tem percebido um fluxo de imigrantes sírios que chegam ao Brasil. Você pode falar um pouquinho para a gente do contexto da Síria e também como é que a igreja no Brasil, nós como pessoas que estão recebendo esses imigrantes, dicas para trabalhar com esses imigrantes e outras informações que você considerar relevante desse ponto de vista do acolhimento e também de quem já viveu tanto tempo transculturalmente. Tá, você vai me lembrando dos diferentes aspectos à medida que eu for falando, porque acaba tendo muita coisa para falar sobre cada um desses pontos. Mas se nós voltarmos outra vez aqui para o mapa, talvez vocês se lembrem que houve um movimento muito forte há algumas décadas, que nós acabamos conhecendo como Primavera Árabe, e que começou aqui na Tunísia, e vários países muçulmanos da África do Norte foram influenciados por esse movimento, em que as pessoas queriam mais liberdade, um governo democrático, a baixa corrupção, tudo isso. Esse movimento chegou também na Síria, e na Síria foi diferente do que em outros países. O presidente decidiu fazer frente a esse movimento, que eventualmente passou a ser controlado pelos muçulmanos terroristas radicais, e isso trouxe muita dor, muita destruição, famílias, muitas delas de posse, de um dia para o outro, literalmente, tinham perdido tudo, ou pelo fato de o governo achar que determinadas pessoas ou famílias estavam a favor dos radicais islâmicos, essas pessoas começavam a ser perseguidas pelo governo. Por outro lado, cristãos que, às vezes, não queriam tomar partido nem do governo, nem dos radicais, eles começaram a ser perseguidos pelos dois lados. Bom, isso fez com que, além dos sírios fugirem para a Jordânia, eles foram também para o Líbano, que não sei quantos de vocês sabem, 40% da população libanesa é cristã. Então, no começo, houve resistência dos cristãos, das igrejas, por essa invasão de pessoas sírias, porque no passado a Síria dominou o Líbano. Então, havia muito ressentimento, mas aos poucos as igrejas foram se abrindo, e nos últimos anos eu tive a oportunidade de visitar 4 vezes o Líbano, inclusive levar uma equipe médica aqui para as montanhas, e aqui havia pelo menos 500 mil refugiados, numa situação muito triste, vivendo em tendas, sem alimentação adequada, sem roupa, num frio abaixo de zero nas montanhas, essas pessoas sofrendo, mas havia uma igreja aqui no meio das montanhas que começou a trabalhar, e era uma igreja de 50 pessoas, pelo fato de eles estarem dando testemunho, em poucos anos, muitos muçulmanos convertidos, e a igreja hoje tem pelo menos 500 membros ou até mais,
e está fazendo um trabalho incrível. Só que algumas dessas pessoas, por exemplo, da Síria, em vez de virem para o Líbano ou irem para a Jordânia, eles tinham um pouco mais de recursos e eles decidiram, então, passando por diferentes países, eles acabaram chegando no Brasil. E foi muito interessante ver que a reação da igreja, apesar de que o número de igrejas que se envolve é pequeno, a reação de muitas igrejas foi positiva. E também muitas organizações cristãs se organizaram para receber esses milhares de refugiados sírios que estavam chegando no Brasil. Por exemplo, eu trabalhei, na nossa igreja, nós trabalhamos com um grupo de refugiados sírios, e esses refugiados precisavam, obviamente, de aprender o idioma, eles precisavam de alguém que ajudasse com a documentação, precisavam de pessoas que fossem ajudar também a buscar um emprego, cristãos que tinham empresas que podiam empregar essas famílias ou essas pessoas que acabavam chegando no Brasil. Eles têm também o fator do choque cultural que eles estão sofrendo quando chegam num país tão diferente, e também tem o fato de que a igreja, muitas vezes os cristãos brasileiros, eu diria na maioria das vezes, não estão preparados para receber ou entender a cultura dessas pessoas, e também não estão preparados para entender o cristianismo dessas pessoas. Então, existem choques de diferentes maneiras e alguns deles não resistem. Eles voltam para os seus, não para os seus países, mas vão para outros países muçulmanos, mas a grande maioria dos que chegaram e foram atendidos por igrejas ou organizações cristãs, eles permaneceram aqui, alguns já têm negócios, outros foram trabalhar de táxi, outros foram para a faculdade e aos poucos estão se adaptando tanto à igreja como à cultura brasileira. E outros que não eram cristãos, muçulmanos, alguns se converteram, outros acabam indo para buscar ajuda nas mesquitas ou no crescente movimento islâmico aqui no Brasil. Então, tem diferentes facetas e os desafios acabam sendo muitos. Eric, eu estava aqui ouvindo. Marcos, muitas vezes eu levo grupos para irem em alguns lugares não tão frequentados. Eu costumo dizer, são os trabalhos transculturais dentro do nosso próprio contexto. Lugares, assim, contextos muito diferentes. Eu sempre reúno essas pessoas e compartilho, assim, olha, tem algumas coisas importantes sobre esse público que vocês precisam conhecer, porque essa forma deles se relacionarem, deles se comunicarem, de se relacionarem, muitas vezes é diferente para nós que somos de outro contexto, né? Então, que conselhos você diria para uma igreja local, para um missionário, missionária, pessoas que se disponibilizam a trabalhar com essas pessoas sírias? E uma coisa que eu sempre colho, extraio, qual é a beleza da face de Deus que esse povo me ensina, né? A gente vai aprendendo essas faces bonitas do outro que é diferente de mim. Então, se você pudesse dar alguns conselhos aí para essa igreja, para essas pessoas, para primeiro se relacionarem, né? A gente tem muitas pessoas, eu falo a gente, porque eu me incluo, a gente quer converter, a gente não quer se relacionar, né? Mas a gente tem um caminho aí. Então, a gente primeiro precisa se conhecer, se tornar amigo. Então, quais conselhos você daria, quais cuidados a igreja precisa ter e qual é o esforço que a gente precisa fazer para essa relação acontecer? O restante a gente crê que é o trabalho do Espírito Santo. Isso. Eu acho que humildade deve ser minha primeira recomendação, porque essas pessoas, por exemplo, nós tivemos juntamente com os sírios, chegaram palestinos, chegaram iraquianos, e essas pessoas, todos eles vêm de culturas milenares. E eles têm uma rica experiência cultural. Durante determinadas épocas da história,
eles foram, os povos árabes, por exemplo, foram os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da medicina, da matemática, da astronomia e tantos outros aspectos também, uma parte importante da filosofia. Então, essas pessoas são pessoas, muitas vezes, muito bem especializados, treinados, vieram de faculdade, são doutores, são engenheiros, são advogados, e existe o grande perigo de nós olharmos para eles como pessoas que não merecem ser olhadas olho no olho. E com isso a gente acha que nós não podemos aprender com eles, o nosso papel é oferecer. Nosso papel é, sim, oferecer, mas entendendo que existe uma troca, como você mencionou. Nós podemos aprender com eles. São pessoas extremamente sofridas, que vivem num contexto social e econômico, às vezes, bastante pior do que aquele que nós temos aqui. Então, eles precisam da nossa consideração e precisam também do nosso respeito. Também é muito importante, como existe aí uma mistura de pessoas que chegam, que são muçulmanas, outros são cristãos ortodoxos, outros são cristãos católicos ou protestantes, nós precisamos respeitá-los, e a melhor forma de respeitá-los é tomar tempo para aprender sobre o contexto cultural e religioso de onde eles vêm. Existem muitos aspectos do Islã que podem servir de pontes para a compreensão que eles têm do mundo e para a compreensão que nós cristãos temos do mundo. Então, esse esforço é necessário quando esses imigrantes são de uma outra formação religiosa, tanto quanto quando eles são de uma formação cristã. E isso daí acaba sendo extremamente importante. Nós não devemos assumir que a gente sabe o que eles precisam. Nós precisamos sentar com eles e conversar sobre as necessidades deles, como eles estão vendo esse recebimento que eles chegaram. Obviamente, todos eles vão ficar extremamente gratos, mas com o passar do tempo vão surgindo necessidades, e algumas necessidades são resultado do choque cultural que acaba acontecendo por eles estarem numa situação tão diferente e por nós não entendermos o que eles precisam, qual é a cosmovisão que eles têm, de que maneira eles enfrentam o mundo, olham para o mundo, e tudo isso precisa ser analisado e compreendido por nós. Então, humildade é muito importante, aprendermos sobre o contexto religioso de onde eles vêm, aprendermos sobre o contexto cultural de onde eles vêm e sermos respeitosos com a história deles. Eles têm muito para nos oferecer, têm muito para nos ensinar, e eu me lembro especificamente um casal que chegou, ele era uma pessoa que tinha se formado na faculdade na área de social, de ajudar pessoas em situações de risco, e ela tinha passado por uma excelente faculdade no Oriente Médio, e ela era doutora em Química. E essa pessoa, o que eles eventualmente começaram a contribuir para o nosso país, era algo que não se podia imaginar, mas eles estavam preparados não somente para receber ajuda, mas para contribuir para a formação também da nossa sociedade. Érica, muito bom. Obrigado, Marcos. Excelente. Isso. Marcos, e pensando agora um pouquinho sobre o Afeganistão, há tão pouco tempo a gente viu essa grande comoção mundial em torno do que aconteceu no Afeganistão, e as notícias eram terríveis no começo, e agora a gente tem menos notícias chegando sobre como é que está vivendo a população sobre o Talibã, mas podia comentar para a gente um pouquinho sobre essa diáspora no Afeganistão? Eu acho que é muito interessante, em primeiro lugar, nós notarmos que muitas dessas diásporas são causadas por conflitos entre as potências europeias e Estados Unidos,
Num primeiro momento, nós comentamos sobre o Iraque, isso causou uma série de problemas, e depois também a questão da retirada repentina do exército norte-americano do Afeganistão, que permitiu com que um grupo radical assumisse o controle do país, e muitas pessoas que durante 10, 15, 20 anos estiveram apoiando a chegada dos estrangeiros e estavam trabalhando com esse governo, eles passaram a ser inimigos daqueles que tomaram o poder, o Talibã, né, que é um grupo bastante radical. Então, isso daí, nós ocidentais temos uma responsabilidade sobre o que está acontecendo, e não existe nada que hoje acontece no mundo como se fosse uma ilha, porque está tudo muito interligado. Aí essas pessoas, e aí havia cristãos, havia muçulmanos, eles começaram a fugir desse novo governo que estava sendo estabelecido, porque muitos estavam sendo mortos. Daí eles começaram, num primeiro momento, fugiram para o Paquistão, fugiram para o Irã também, e aos poucos começaram a buscar formas de chegar ao Brasil, já que o governo brasileiro facilitou bastante a concessão de vistos para que os afegãos pudessem vir para o nosso país. E estão chegando em números bastante grandes, e eu tenho conhecimento de várias organizações brasileiras, tanto cristãs como não cristãs, que estão fazendo um trabalho muito bonito, recebendo essas pessoas. Recentemente, eu fui acompanhar o trabalho de uma organização cristã que recebeu 50 afegãos num lugar muito bonito, no interior de São Paulo, e começaram todo esse processo de ensinar o idioma, ajudar nas questões de saúde, ajudar nas questões psicológicas, porque essas pessoas chegam com traumas que a gente muitas vezes não pode nem imaginar, e ajudar no processo de começar a colocá-los em contato com a realidade brasileira. Então, a mesma coisa que aconteceu com os sírios, com os iraquianos, é necessário começar a buscar trabalho, buscar emprego, para que a própria dignidade dele e eles possam conseguir sustento por si sós. Então, tudo isso tem acontecido. Estou sabendo agora de uma outra organização, com quem eu também estou em contato. Eles estão trazendo um outro grupo de 50 afegãos, mas nesse caso, especificamente, são afegãos cristãos, que foram ainda mais perseguidos, porque o cristianismo no Afeganistão é 0,0 alguma coisa. Então, vocês imaginam, o exército norte-americano sai de cena, eles ficam totalmente descobertos, entra um grupo radical muçulmano que não quer que o cristianismo seja uma realidade dentro do país, e esses cristãos, então, podem ser atacados, mortos, torturados a qualquer momento. Então, esse grupo também estará chegando nas próximas semanas ou meses, e isso tem acontecido de diferentes maneiras. Nós temos em São Paulo, nós temos organizações no Paraná, no Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, etc., e tudo isso tem facilitado, tem ajudado, e eu estive lendo uma pesquisa recentemente que falava que o Brasil é o segundo país mais aberto para a recepção de imigrantes. Num primeiro momento pode não parecer, mas no final das contas parece que o povo brasileiro, no geral, tem uma abertura grande, e às vezes eu não vejo tanta abertura na igreja. Infelizmente, às vezes nós temos muitos cristãos que, inclusive, quando você acompanha as mídias sociais, estão dizendo: os homens-bombas estão chegando ao Brasil, eles vieram para destruir nossa nação, esse tipo de coisa. Cristãos falando isso, mas, graças a Deus, não é a maioria, e a recepção tem sido boa. Insuficiente para o número de pessoas, insuficiente para a necessidade, é necessário muito mais, mas, graças a Deus, existem bons exemplos que nós podemos olhar. Muito bom, Marcos. Eu acho que eu faço
Mesma pergunta que eu fiz sobre os sírios, quais os conselhos importantes para esse povo específico, né, que tem uma riqueza específica, vem de um lugar também específico, quais os cuidados e quais os conselhos a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo as pessoas que se reúnem em nome de Deus, devem tomar, né? Como você já falou, né? Respeito, humildade, porque eles têm muito para ensinar, mas para os afegãos, como é que a igreja, como é que eu, quando encontrar uma dessas pessoas, posso me comportar de tal forma que ela se sinta acolhida e também que ela veja dignidade através do meu olhar para ela, né? Isso, é isso. Tanto no caso do sírio, do afegão, do iraquiano, palestino, eu acho que o que a gente precisa fazer, às vezes, quando eu estou ensinando, eu falo que é necessário é, devolver um rosto humano para o muçulmano. Porque, às vezes, em vez de nós olharmos para eles como pessoas, nós olhamos para eles como muçulmanos, como seguidores de uma determinada religião. Infelizmente, muitos de nós cristãos somos ufanistas e nos vemos na obrigação de querer impor conceitos e convicções sobre essas pessoas. Então, eles precisam de primeiro que a gente olhe para eles como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que têm as mesmas alegrias, desafios, dificuldades que nós temos, trazê-los para o aconchego do lar, primeiramente, porque tentar levá-los para uma igreja num primeiro momento vai ser um choque bastante forte, ver com os seus amigos, com as pessoas, com seus vizinhos, se também é possível fazer alguma coisa para acolher essas pessoas, e principalmente no caso dos afegãos, nós precisamos entender, muitas vezes nós colocamos os muçulmanos como se fossem todos iguais. Só que, primeiro, as vertentes da religião islâmica são diferentes de um país para outro, assim como o idioma e a cultura do afegão são totalmente diferentes da cultura de alguém que vem do Iraque ou que vem da Síria. Então, também é um lugar com uma história milenar, só pensar que Alexandre o Grande chegou até lá, então vocês sabem que dá para perceber que é um país com uma história incrível, de muitos anos, e que tem muita coisa bonita para ensinar para a gente, e é um idioma totalmente diferente do árabe. Aliás, são vários idiomas, porque existem vários dialetos dentro do país, e essas pessoas chegam aqui no Brasil falando pouco inglês, falando nada de português e falando um idioma que você encontra bem poucas pessoas aqui no Brasil que conseguem falar algum dos idiomas que eles falam. Então, eu acho que aí é necessário muita sensibilidade, muita direção do Senhor para que nós possamos acolhê-los de uma maneira que vai fazer com que eles se sintam respeitados e com que eles se sintam honrados. E creio que a gente deve também, tanto no caso dos sírios, iraquianos, mas principalmente dos afegãos, toda essa questão de honra, de respeito pelos mais velhos, o tratamento diferente que um homem vai ter com uma mulher que não é da sua família, o tratamento que uma mulher vai ter diferente com um homem que não é da sua família. Esses aspectos que aqui no Brasil a gente não leva em consideração, porque a nossa cultura é diferente, nós precisamos respeitar e ter muito cuidado, porque senão o que eles vão interpretar quando nós estivermos fazendo algo que na nossa cabeça é bom, necessário e bonito, muitas vezes eles não vão interpretar dessa maneira. Então, nós precisamos tentar entender ao máximo essas questões religiosas e culturais. Quando você falou que a gente precisa dar um rosto humano ao muçulmano, e pensando sobre o significado, que a gente poderia até passar o resto da conversa falando sobre isso, né?
Eu me lembrei da experiência que eu tive. Quando eu tinha 21 anos, eu participava da BU, e aí eu tive a chance de fazer um intercâmbio na Noruega. E antes de ir, eu lembro que eu li muitos livros sobre essa vivência transcultural, como se adaptar a uma nova cultura, culturas quentes, culturas frias, e eu sempre, quando pensava no país que eu estava indo, que era completamente alien para mim, não tinha nunca nem saído do Brasil, e de repente eu fui lá para a Escandinávia, e eu sempre pensava assim, os noruegueses, quais são as características dos noruegueses? E aí eu me lembro que uma conclusão que ficou muito clara para mim, assim, no meio do meu intercâmbio, foi assim, não existem os noruegueses. Existe a fulana, o ciclano, o beltrano, que são pessoas distintas umas das outras, singulares, parecidas e também diferentes, e também que têm semelhanças comigo. Mas, assim, foi um longo caminho até eu chegar nessa conclusão. E muitos choques culturais até lá. E é interessante que o choque cultural vai dos dois lados, né? Tanto para aquele que está te recebendo, como para você que está chegando. Eu sempre me lembro que eu estava tendo uma aula com um professor sírio acerca dos povos dos diferentes países muçulmanos, e um aluno perguntou, professor, como eu devo abordar um muçulmano? Daí ele fez aquela cara de sério, pensou muito, olha, você deve chegar para ele assim e falar, oi, tudo bem? E começar uma conversa com ele, não tem mais nada de especial. E às vezes a gente quer, né, achar que não, porque ele é daquela região, daquela religião, a gente, sim, vamos ter que ter um montão de cuidados, mas, em primeiro lugar, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Muito bom. Vamos ficar refletindo aí o resto do mês inteiro aí, né? O rosto humano do outro e esse oi, tudo bem? Como é que você tá? Acho que temos, principalmente nesse contexto online, isso tem ficado incomum, né? Eu faço um esforço intencional antes de cada reunião, como você está. E eu acho que isso deve passar para o outro também, né? Marcos, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, mas eu tenho uma frase comigo que eu digo assim, eu me converti a Cristo uma só vez, mas ao outro, diferente de mim, eu vou me converter na minha vida toda. E eu já tive várias conversões à realidade, ao contexto do outro, né? Pessoas, às vezes, do meu local de vivência, mas que tem uma realidade, uma história, uma dor totalmente diferente da minha. Então, e aí você fica bem à vontade, aí o tempinho final é o seu tempo. E o que essas conversões ao outro, como elas marcaram a vida do Marcos Amado que a gente conhece hoje. Alguém que tem sido um instrumento de Deus numa realidade brasileira, onde eu, quando era criança, eu orava para que Deus me mandasse para fora do Brasil. Hoje eu estou orando para que Deus me ajude a acolher as pessoas de fora do nosso país dentro da nossa igreja, né? Então, que coisa interessante isso. Eu já me parei pensando nisso. O mundo está chegando aqui. Eu não preciso mais me deslocar para o mundo. Então, quais são as marcas que você carrega que transformaram você? E a última coisa, fala um pouquinho do Martureu no final, porque eu sou um leitor assíduo e eu sou muito abençoado com a leitura. Eu conheci há muito tempo atrás, e eu sei que é uma ferramenta muito interessante e importante, especialmente para esse público do curso que está sendo feito com o Fuller e a Tear Fun, essa parceria, mas agora, a partir desse vídeo, em parceria com o Martureu, que tem feito um esforço fantástico para a igreja, né? Então, e eu falo como quem lê de verdade. Então, que bom saber. Use esses últimos tempinhos aí falando aí o que você deseja sobre isso. Eu creio que essa conversão, né, que você está mencionando, provavelmente o maior impacto quando nós saímos, minha esposa e eu, nosso filho de 10 meses, com toda aquela questão, né, estamos falando do ano 1986, os perigos do mundo muçulmano, proibida a pregação do evangelho, etc. E nós fomos para o Marrocos, país naquela época ainda não falávamos nada em árabe,
e fomos para o Marrocos, e desde a primeira semana no país, o nosso treinamento, o nosso processo de adaptação cultural fazia com que nós não podíamos ter a nossa própria casa, nosso próprio carro, nós tínhamos que sempre andar de transporte público lá no Marrocos e tínhamos que viver com famílias muçulmanas. Então, a nossa casa era um quarto dentro de uma família muçulmana que sabia que nós éramos cristãos. E a maneira que nós fomos recebidos pelas diferentes famílias, nós moramos com famílias na cidade de Fez, nós moramos com famílias na cidade de Marrakech, dentro da cidade antiga, pessoas muçulmanas devotas, e em todas elas nós fomos recebidos como família. Nós não fomos recebidos como estrangeiros que estavam ali. Algo que dificilmente teria acontecido no Brasil, nós recebermos dessa forma um estrangeiro muçulmano. Foi uma lição incrível para a gente saber que os valores que eles detêm, a importância da família, a importância do grupo, a importância de honrar o estrangeiro, a importância de tantas outras coisas que aos poucos no Ocidente nós estamos perdendo, aquilo ali foi um impacto muito grande para a gente e fez com que, 8 anos depois, quando nós saímos do Marrocos, nós saímos chorando, nossos filhos saíram chorando, e foi realmente foram muitas amizades que foram construídas por conta desse relacionamento, que foi possível desde o início pelo fato de nós termos nos envolvido tão fortemente com a cultura e com o idioma. Então, isso para a gente foi um aprendizado muito grande. Foi a partir daí que eu comecei a mudar a minha percepção. Toda essa história que a gente aprende nos livros sobre os muçulmanos, eu pude perceber que sim, é uma parte da realidade, mas não é a principal realidade. A principal realidade é que são pessoas como você e eu que estão tentando ganhar o pão de cada dia e que têm as necessidades profundas de qualquer ser humano, inclusive de escutar sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, isso para a gente foi uma lição bastante grande. Em relação ao Martureu surgiu há cerca de 8 anos, algo que Deus colocou no nosso coração, minha esposa e eu, e nós percebemos, nós ficamos 23 anos fora do Brasil, que quando nós voltamos, tanto a agenda, o conteúdo da agenda dos treinamentos missionários que ainda estavam sendo oferecidos, tinham não parado no tempo, mas não tinham acompanhado as mudanças que nós tínhamos vivido naqueles 20 anos. E aí nós sentimos que era necessário um centro de reflexão que pudesse oferecer, produzir material que servisse para a reflexão e para o treinamento de pessoas que quisessem se envolver, não somente com a missão do aspecto transcultural, mas a definição que nós estamos usando é ser missionário, é ser testemunha do Senhor Jesus e de todo o seu ensinamento em todo o mundo e em todas as esferas da sociedade. Então, nós queremos influenciar de alguma maneira, principalmente a liderança brasileira, aqueles que estão envolvidos com treinamento teológico, estudantes teológicos, para que possam entender que o escopo da missão é bem mais amplo do que aquele que normalmente nós dizemos que é a missão. E eu creio que isso é importante porque eu sempre me pergunto, 40 milhões de evangélicos, 50 milhões de evangélicos, e nós não estamos sendo capazes de influenciar positivamente a fibra ética da nossa nação. E eu fico me perguntando por quê. E eu creio que uma das razões é que nós, durante muito tempo, entendemos missão somente como uma coisa, quando missão é realmente vivermos para sermos testemunhas em todas as esferas da sociedade. Então, o Martureu se esforça para produzir material que possa contribuir nessa direção. Muito bom, Marcos. Érica, fala as palavras finais aí. Obrigada, Marcos, por essa partilha tão preciosa.
Obrigado também, Marcos. Eu acho que hoje eu Obrigado. fico aqui com essa palavra final, ser testemunha a todas as pessoas, em todos os Uhum, contextos e esferas, né? Então, uhum, isso uhum. hoje, tarde, Marcos. Obrigado, Marcos. Que Deus continue a esposa da sua família e obrigado por você se permitir ser esse instrumento de Deus para a igreja no Brasil, né? E em tantas outras pessoas, né? Amém. Então, em nome Privilégio. da Tia Fan, do Seminário Fuller, nós somos profundamente gratos Amém. a você por esse tempo aqui conosco. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e Deus continue usando vocês nessa tarefa. Amém. Amém. Um abraço. Um abraço.